Sabe quando a gente vê no noticiário uma ponte que caiu, uma máquina que parou de funcionar do nada, um acidente que ninguém entende como aconteceu? Pois é, por trás de cada evento desses existe uma história, quase um mistério a ser desvendado. E é exatamente aí que entra a engenharia pericial. Essa é a grande questão, né? Quando algo que foi projetado para ser seguro, para durar, de repente falha, quem é que vai juntar as peças e descobrir o que realmente aconteceu? Porque não dá só para, sabe, limpar a bagunça e seguir em frente. É fundamental entender o porquê. É uma verdadeira caça-verdade, que está ali, escondida, nos detalhes técnicos. E aqui está a definição mais formal. Na prática, a engenharia pericial usa todo o arsenal da engenharia e da ciência para investigar o que deu errado. O objetivo é sempre achar a causa raiz, aquela primeira peça do dominó que caiu e levou a todo o resto. E isso é crucial não só para resolver disputas na justiça, mas principalmente para a gente aprender com os erros e garantir que eles não se repitam. É a ponte entre o mundo técnico e o da justiça. Então, como é que esses detetives da engenharia resolvem esses casos? O nosso roteiro hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai entender a pergunta central: o que aconteceu aqui? Depois, vamos traçar o perfil desse investigador. Aí a gente abre a caixa de ferramentas dele, vê os desafios do dia a dia e, para fechar, damos uma espiada no futuro da perícia. Vamos lá então. Primeiro ponto, tudo sempre começa com aquela pergunta fundamental, a que move qualquer investigação. O que, de verdade, aconteceu aqui? É que é o seguinte, toda falha, por mais caótica que pareça, conta uma história. E o engenheiro perito é o tradutor dessa história. Pensa só, um pedaço de metal retorcido, uma fissura no concreto, o jeito como os destroços se espalharam, cada detalhe é uma pista, uma peça de um quebra-cabeça gigante. O trabalho é quase de um arqueólogo, sabe? Reconstruir passo a passo o que levou ao desastre. E o objetivo final não é só achar um culpado, mas sim entender toda a sequência de eventos. Certo. Mas quem é a pessoa que consegue ler essas histórias que o metal e o concreto contam? Não é qualquer engenheiro não, hein? Para ser esse engenheiro detetive, é preciso ter um perfil bem particular que vai muito além do conhecimento técnico. Olha só que combinação interessante. Não adianta só ser um gênio técnico. A ética tem que ser a prova de balas, porque o que essa pessoa concluir pode mudar vidas. Precisa de uma especialização muito profunda no assunto. A capacidade de análise tem que ser meticulosa, para não deixar passar nem o menor dos detalhes. E claro, precisa saber se comunicar de forma clara, porque não adianta nada descobrir tudo se não conseguir explicar para quem não é da área. Tudo isso com uma abordagem totalmente objetiva. E essa questão da ética era o pilar de tudo. É muito mais do que só um item numa lista de qualidades. É a fundação. Sem uma ética inabalável, o laudo, a análise inteira, não vale nada. Perde toda a credibilidade. A confiança no trabalho do perito vem diretamente dessa postura imparcial, honesta e focada nos fatos. Ok, já temos o perfil do nosso investigador. Agora vamos dar uma olhada no que ele carrega na maleta. E olha, a tecnologia transformou completamente essa área. A caixa de ferramentas de um perito hoje em dia parece coisa de filme de ficção científica. É só olhar para essa comparação para entender a revolução. O que antes era feito com trena e olho nu, hoje é feito com drones e escaneamento a laser, que criam um mapa 3D do local com uma precisão absurda. Aquelas maquetes físicas super trabalhosas foram trocadas por simulações digitais, onde dá para recriar o momento da falha no computador. A tecnologia não só acelerou o processo, ela trouxe um nível de precisão que era impensável há alguns anos. Com essas ferramentas, o processo de investigação ficou bem mais estruturado. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, uma coleta massiva de dados digitais lá no local do acidente. Depois, todos esses dados são usados para criar um modelo 3D super detalhado, uma cópia virtual da realidade, o que a gente chama de gêmeo digital. E aí vem a mágica. Nesse modelo, eles podem simular o que aconteceu, testar hipóteses, até conseguir replicar a falha. É assim que se chega, com uma confiança enorme, na causa raiz do problema. Bom, já conhecemos o detetive e as ferramentas dele, mas onde é que tudo isso é aplicado na prática? A verdade é que os desafios estão por todo lado. A área é super ampla, e para cada tipo de investigação é preciso um conhecimento muito específico. Se o problema é numa construção, o perito tem que manjar tudo de materiais e de geotecnia. Se foi um acidente de transporte, o papo já é outro. Dinâmica dos veículos, fator humano. Uma falha numa estrutura metálica, o foco vai para análise de tensão, metalurgia. Isso só mostra que não existe um engenheiro perito, mas sim vários especialistas em áreas bem diferentes. E no fim das contas, é por isso que esse trabalho é tão importante.
Ele não serve só para resolver uma disputa na justiça. Cada investigação bem feita é uma lição aprendida. As conclusões servem para atualizar normas, para melhorar os próximos projetos, para construir um futuro mais seguro para todo mundo. É um ciclo de aprendizado contínuo, sabe? Onde a gente aprende com o erro para não repetir. E esse ciclo de aprendizado está cada vez mais rápido, o que nos leva à última parte da nossa conversa. Para onde tudo isso está indo? Qual é o futuro da perícia? A grande verdade é que a busca pela verdade não para de evoluir. A tecnologia está sempre empurrando os limites do que é possível fazer numa investigação. O que hoje é uma ferramenta inovadora, amanhã já é o padrão. É uma transformação constante e muito acelerada. E esse impacto não é só papo, não. Ele é real, dá para medir. As investigações ficaram muito mais rápidas e, o mais importante, a precisão dos dados coletados deu um salto gigantesco. E o que isso significa na prática? Laudos mais robustos, conclusões mais difíceis de contestar e, no final do dia, mais justiça e mais segurança. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A inteligência artificial já está começando a entrar em cena, ajudando a analisar um volume de dados que seria impossível para uma pessoa. A grande pergunta para o futuro é como a gente equilibra o poder incrível dessas novas ferramentas com o julgamento humano e a ética, que a gente viu que são a alma da perícia. Como garantimos que essa conexão entre tecnologia e justiça continue forte e íntegra? É uma pergunta para um futuro que já está batendo na nossa porta.